Vamos continuar aqui nossos trabalhos em genética, principalmente na parte agora de primeira lei de Mendel, tá certo? Vamos juntos nessa? Olha aqui para o quadro para que a gente possa discutir um pouco mais sobre a primeira lei de Mendel. Bem, esses trabalhos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre os experimentos de Mendel, tá certo? De uma forma bem simples, deixa eu voltar pronto aqui. Aqui tem um pouquinho do histórico de Mendel. Eu não vou ler todo esse histórico porque você pode fazer isso aí no seu computador, na sua casa, no seu conforto, sem nenhum problema, tá certo? Mas trocando em miúdos, Mendel, né, um padre, tá certo? E no mosteiro de Mendel, deixa eu olhar para você que fica mais fácil de contar a historinha assim, olhando no olho. Mendel, no terreno lá do seu mosteiro, tá certo? Existia uma plantação de ervilhas. Ervilhas essas chamadas de piso sativo que nós, brasileiros, nordestinos, praticamente não conhecemos. Tá certo? Por exemplo, eu acho que ninguém nunca comeu aqui ervilha amarela. Mas Mendel trabalhava com ervilha amarela, só como ervilha verde e ervilha lisa, né? Existe aqui ervilha lisa, rugosa, né? É até um pouco difícil falar às vezes para vocês, porque você nunca visualizou dessa forma. Mas é importante falar o seguinte, que essas ervilhas coloridas que Mendel trabalhava eram comuns nessa época na Europa, tá certo? E aí ele começou a trabalhar com esse tipo de ervilha. Bem, por que Mendel escolheu trabalhar com esse tipo de ervilha, a piso sativo? Ele escolheu porque o ciclo reprodutivo dessa ervilha é um ciclo reprodutivo curto, pequeno, tá certo? Então ele podia fazer vários experimentos e avaliar rapidamente, tá certo? Qual era o experimento ali colocado. Tá bom? Certo? Exatamente por causa dessa rapidez do ciclo reprodutivo desse grupo de ervilhas. E para a gente falar, para a gente conhecer melhor isso, eu quero que você imagine comigo uma cena. Imagine o seguinte, imagine que você está diante aí do mosteiro, do terraço do mosteiro de Gregor Mendel, e do seu lado esquerdo só existe ervilha amarela. E do seu lado direito só existem ervilhas verdes. Durante anos, nesse canto esquerdo só existiam ervilhas amarelas. E do lado direito, durante anos, gerações e gerações de ervilhas, só tinham ervilhas verdes. O que é que Mendel concluiu com essa observação? Simples. Ele concluiu que o pé de ervilha amarela do canto esquerdo só botava ervilha amarela, então ele chamou de pura. Essa raça de ervilha ela é pura, porque durante gerações e gerações, ela só bota ervilha amarela e não de outra cor qualquer. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, ele seguiu aqui para as ervilhas verdes. Durante gerações e gerações, só bota esse pé aqui, ervilha verde. Então ele chamou de pés puros, ou de característica pura. Tá certo? Bem, qual foi o interesse de Mendel? Qual foi a jogada de Mendel? Mendel fez o seguinte, o experimento dele. Ele pegou a flor do pé de ervilha amarela e cruzou com a flor do pé de ervilha verde. Curioso para entender o que é que ele veria. Provavelmente a gente pode conjecturar hoje, e a gente pode até achar assim, que Mendel, ele achou, ou ele pensou, que ao misturar a ervilha amarela com a ervilha verde, ele ia encontrar uma ervilha de uma cor diferente, né? A gente aprendeu no colégio lá, que quando a gente mistura amarelo com verde, acho que dá azul, eu acho que é isso, né? Dá azul e tal, eu acho que ele pensou que ia dar uma cor diferente, ou espécies diferentes de ervilhas, ou colorações diferentes de ervilhas. Bem, o que foi que Mendel teve? Vamos anotar isso no quadro para que a gente possa entender. Olha para cá, vem para cá. Foi o que Mendel fez. Então, ele pegou as sementes vermelhas, somente com sementes vermelhas, sementes amarelas, deixa eu apagar tudo e fazer de cor preta, porque fica mais didático entender isso aqui. Agora foi. Então, veja só. Nesse pé aqui só tinha sementes, só haveria sementes amarelas. Sementes amarelas. Certo? E aí Mendel resolveu cruzar esse pé de sementes amarelas com esse pé de sementes, verdes. E aí,
a gente pode conjecturar, lembre que ele chamou esse pé de semente amarela de puro e esse pé de semente verde puro. Por quê? Porque durante gerações e gerações só dava amarelo aqui e só dava verde aqui, tá certo? E aí durante gerações e gerações e gerações, Mendel resolveu mudar a situação. Vou cruzar uma semente amarela com uma semente verde. Talvez para obter algum resultado diferente ou entender alguma forma diferente. E aí a gente vai chegar à conclusão aqui que o resultado disso foi 100%... Deixa eu escrever de uma forma melhor aqui. Foi 100% de sementes verdes. Foi 100% de sementes amarelas, perdão, sementes amarelas. Certo? 100% de sementes amarelas. Foi isso que Mendel obteve. E aí Mendel se surpreendeu em relação a isso. Por que ele se surpreendeu? De uma forma bem simplória. Por que isso? Porque quando ele misturou semente amarela com semente verde, ele esperava uma modificação. E como é para onde foi, o questionamento de Mendel foi, para onde foram as sementes verdes, né? Como é que eu cruzo semente amarela com semente verde e dá 100% de semente verde? E aí Mendel começa a raciocinar. E ele diz o seguinte, ó, as sementes verdes, elas não desapareceram. Elas estão dentro das sementes amarelas de alguma forma. O caráter condicionado pela semente verde está dentro da semente amarela de alguma forma, tá certo? Foi o que Mendel fez. Ele pegou sementes agora amarelas, que ele obteve aqui, e cruzou novamente com sementes amarelas. Tá certo? Beleza? Então pegou semente amarela com semente verde, deu 100% de semente amarela. A gente costuma chamar isso em genética de pais da primeira geração, P1. Esse resultado aqui, como é o filho, a gente chama de F1, porque são os primeiros filhos. Aí foi que Mendel fez. Ele pegou essa semente amarela aqui. Eu sei se você raciocinou comigo, mas preste atenção. Essa semente amarela aqui, esses 100% de semente amarelas, são iguais às sementes amarelas puras que Mendel colocou? Não. Não são iguais não. Por que não são iguais, Tiago? Porque essas sementes amarelas aqui, dentro dela de alguma forma tinha semente verde. Essa foi a conclusão de Mendel. Então essas sementes amarelas não são chamadas mais de puras, e sim sementes híbridas, sementes misturadas, sementes híbridas. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Ele resolveu cruzar essas sementes híbridas, ou seja, resolveu fazer uma autofecundação. A gente chama de pais da segunda geração. Resolveu fazer isso, uma autofecundação. E aí ele obteve o segundo resultado nesse F2 aqui. Ele obteve 75% de sementes amarelas e obteve 25% de sementes verdes. Sementes verdes, tá certo? Então, 75% de semente amarela e 25% de sementes verdes. Isso aí foi o que Mendel conseguiu ter, beleza? Bem, isso aqui é o fenótipo. A gente está fazendo o experimento de Mendel aqui, revivendo o experimento de Mendel. Tiago, como é que a gente transforma isso nas letrinhas, nos genótipos? Bem, a gente vai fazer o seguinte aqui então. Eu vou apagar tudo isso e vou reescrever isso. No seu computador você pode olhar novamente, numa boa, e vou reescrever agora com sementes na parte de genótipos, tá? Então presta bem atenção aqui como é que funciona o negócio. Vê só. Eu vou pegar aqui, ó, as sementes amarelas que só davam num canto, ele vai chamar de azão.
Enquanto as sementes verdes ele vai chamar de azinho, azinho. Mas, Tiago, como é que ele concluiu que as sementes amarelas eram azão, azão e as sementes verdes eram azinho, azinho? Por um modo muito simples. Quando ele cruza amarela com verde, só dá amarela. Então, a amarela ele chamou de dominante e a verde ele chamou de recessiva. É tanto que nos pais da primeira geração, esse é o cruzamento, na F1 ele obtém o quê? 100% de sementes o quê? Azão, azinho. Lembre-se que esse azão, azinho são sementes amarelas, né? As amarelas híbridas, não é isso? Amarelas híbridas, né? O heterozigoto. As amarelas híbridas, tá certo? Beleza? E aí ele vai fazer a autofecundação agora, os pais da segunda geração. Ele vai pegar o azão, azinho, vai cruzar com azão, azinho, tá certo? Beleza? E esse cruzamento do azão, azinho com azão, azinho, ele vai ter o seguinte, isso aqui é mais chamado de filhos da segunda geração. Bem, para fazer esse cruzamento, você pode utilizar várias técnicas. Tem um quadro de Punnett. Bem, eu prefiro ser mais simples nessa técnica aqui. Eu prefiro que você faça o normal. A lei distributiva da matemática, né? Esse com esse, esse com esse, esse com esse e, posteriormente, esse com esse aqui. Bem, vai dar o quê? Essa história aqui. Vai funcionar o seguinte. Vai ser assim, ó. Azão com azão vai dar F2, né? F2 vai dar azão, azão. Depois eu vou ter azão, azinho. Posteriormente eu vou ter azão, azinho. E por último eu vou ter azinho, azinho. Tá certo? Se você reparar, tanto o azão, azão quanto o azão, azinho que a gente fez anteriormente pertencem às sementes amarelas. Então tá aqui, ó. 3 dentre os 4 serão de sementes amarelas. Sementes amarelas. Certo? E esse único aqui, 1 sobre 4, dos 4, eu vou ter aqui as sementes verdes. Tá certo? Beleza? Tranquilo? Na paz? Hoje a gente sabe que se eu dividir 3 por 4 e botar porcentagem, eu vou ter aqui 75%, que é a proporção que Mendel teve no seu experimento, e eu vou ter aqui 25%, que é a proporção que Mendel obteve no seu experimento. Essa primeira lei de Mendel, ela tem uma característica também chamada de 3 para 1. 3 para 1 é a proporção fenotípica para a primeira tríade de Mendel. Tá certo? Então, eu tenho 3 sementes amarelas para uma verde. Beleza? Tranquilo? A proporção genotípica para a primeira lei de Mendel seria de 1 para 2 para 1, né? 1 azão, azão, 2 azão, azinho, 1 azinho, azinho. Fenotípica a gente soma ambos aqui, dominante, né? Porque ambos a gente sabe que tem as mesmas características. Tá certo? Beleza? Se eu deixar isso aqui rapidinho de lado e apagar, eu vou ter os trabalhos de Mendel aqui. Isso aqui é o passo da autofecundação que ele está fazendo. Ele está fazendo, perdão, ele está fazendo a fecundação normal. Aí depois ele vai trabalhar com o processo de autofecundação, tá certo? Aqui, em vez de ter semente verde e amarela, com o exemplo que eu dei, ele trabalhou com lisa e rugosa, tá certo? Trabalhou, teve a planta híbrida, fez a autofecundação e obteve aquela proporção que a gente vai conversar aqui para vocês, né? Ó, 3 sementes lisas, no caso a gente teve ali 3 sementes amarelas, para uma semente verde ou uma semente rugosa. A proporção é de 3 para 1. Ou 75% de sementes lisas e 1 para de sementes rugosas, né? Ou 25% de sementes rugosas. Deu para entender isso aqui? Isso aí é o processo natural, é o processo normal, tá certo? Bem, eu vou estar aqui descrevendo para você algumas observações sobre a primeira lei de Mendel. Essas são explicações. O que eu fiz agora para você foi um resumo. Foi um resumo da primeira lei de Mendel. Essa aula, eu quero que você ouça o que eu fiz, entenda o que eu fiz, leia esse slide e observe. É tanto que eu organizei aqui na forma do quadro de Punnett para você, para que você fizesse bem bonitinho. Entenda isso, tá certo?
posteriormente entender, leia o postulado da primeira lei de Mendel, para ver se você consegue entender isso, tá certo? Então, e a gente fecha a primeira lei de Mendel dessa forma agora. Então preste atenção aqui, ó. Preste atenção aqui. A ideia dessa aula não é a aula de explicação completa, até porque a primeira lei de Mendel ela é muito rápida de se entender. Os cálculos são muito rápidos. E você vai pegar o gás à medida que for fazendo as questões. Vai ter uma aula só de exercícios que a gente vai fazer aqui. Alguns exercícios a gente vai resolver aqui só sobre genética, a primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. Mas essa aula preste atenção no resuminho que eu fiz, leia os slides e a dúvida você tira, tá certo? Aguarde a aula de exercícios, não se desespere antes disso, para que você entenda perfeitamente genética. Vai ter uma aula só de exercícios disso aqui. É fundamental e eu faço questão que tenha, beleza? Estude, até a próxima aula. Tchau, tchau.